você acha que nas nossas emoções é a mesma coisa? Então, a gente tá sentindo uma tristeza ou uma raiva, a gente deve, sabe, forçar, às vezes, talvez, em vez de sentir uma tristeza, falar assim, não, vou ficar positivo aqui, vou ficar feliz. Ou, na hora de raiva, falar assim, não, deixa eu me acalmar aqui, eu não posso sentir essa raiva. Como é que você enxerga tudo isso? Cara, existe uma terminologia nova aí, que talvez nem seja tão nova, é a tal da positividade tóxica. É assim, a gente quer ser feliz a qualquer custo. E a gente fica nessa briga, porque tem que ser feliz, tem que ser feliz. Ah, não, Aí alguém te conta alguma história que não tá bem, você fala, não, supera isso, supera isso. E aí vem aquele, até um preconceito que existe hoje em dia, né? Que é assim, é o coach, é coach então, né? E que o coach também tem muitas coisas boas, né? Só que tem uma mentalidade na nossa sociedade, e diria que em muitas outras sociedades ocidentais, que traz essa ideia de que você tem que ser feliz a qualquer custo. E essa não é a realidade da vida. A gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir outras emoções. E quando a gente nega cada uma dessas emoções, o que acontece, Luiz? A gente nega a emoção, e aí por negar, a gente não aprende a lidar com ela. E como a gente não aprendeu a lidar com ela, a resposta que a gente dá para a emoção que a gente sente, ela é menos eficaz, ela é menos útil, ela é menos saudável. Então, vou dar um exemplo numa relação, assim, sabe? Você vê uma outra pessoa que tá triste. Aí, sei lá, namorado e namorada. Muitas vezes, ao invés de acolher a outra pessoa e só falar, o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar e dar um colo para outra pessoa, que é o que uma pessoa que está triste muitas vezes precisa, a gente se contagia emocionalmente com a outra pessoa. Então você está se sentindo triste. Aí eu começo a me sentir triste porque você está se sentindo triste. E aí eu não quero sentir tristeza. E aí eu falo, melhora logo, vamos, anda, levanta, vamos melhorar, vamos ser felizes. Então, peraí, o que está acontecendo mesmo? Então a gente nega a tristeza, sabe? A gente nega as emoções que a gente tende a não gostar, sabe? Porque elas trazem também muitas vezes um incômodo corporal. Então, voltando no primeiro passo, quando você sente tristeza, você tem menos energia para fazer as coisas. E aí a gente está nessa sociedade que tem que ter energia para fazer as coisas o tempo inteiro. Aí o que acontece? Não posso me sentir assim. Então tenho que ser feliz. Não fica produtivo, né? Não fica produtivo. Cara, a gente é ser humano, como que a gente não vai sentir tristeza? Como que a gente não vai sentir raiva? Tem que sentir essas emoções. Só que quando a gente sente, o que importa é o que eu faço com ela. E não em si eu não posso sentir. Faz sentido? Faz. Então você diria que não existem emoções boas e nem emoções negativas? Cara, essa é uma brisa, assim. Eu faço essa pergunta em todos os cursos que eu dou. Dá licença, só tomar uma água. Vontade, cara. Praticamente todos os cursos que eu dou, eu faço essa pergunta. E eu acho que eu tive uma primeira cliente recente, assim, que eu fiz essa pergunta pra ela, ela falou, não tem emoção boa ou ruim. Eu falei, nossa, pela primeira vez eu achei que fosse demorar 40 minutos de conversa aqui e demorou 3 minutos, sabe? As pessoas têm uma tendência, a gente foi ensinado, na verdade, né? Foi ensinado, cara? A gente foi ensinado. Sempre quando você era criança, você estava triste, a sua mãe, a sua tia, ou a sua professora na escola, ela falava, não se sente assim. Assim não é legal de se sentir. Vamos, levanta e vai fazer as coisas. Então isso vai criando um padrão interno na gente para que a gente entenda que se sentir daquela forma não tá legal. Então a gente não pode se sentir daquela forma. Então a sociedade, de uma forma inconsciente, claro, vai trazendo para que a gente... Você só pode sentir alegria. Agora, se você vai sentir medo, você é fraco. Se você vai sentir tristeza, você não sabe lidar direito com as coisas. Se você sente raiva, isso quer dizer que você está passando do ponto. Não, peraí. A gente precisa sentir todas as emoções. Sentir as emoções faz parte de estar vivo. Eu gosto de falar assim, até se tivesse um quadro aqui, eu desenharia aqui, né? Quando a gente está com o coração, quando você vê a batida do coração, ela tá assim. O que significa isso? Morto. Morreu. E a gente quer que a vida seja assim ou até mais, né? A gente quer que a vida seja um traço reto para cima, né? Mas, na verdade, a vida é igual à batida do coração, né? A gente tem momentos que são bons, momentos que não são bons, e isso é a vida. Agora, o que importa mesmo
é o tamanho desse pico, sabe? Interessante. Então, se você tá no topo do pico, é excitação, né? Então, você tá na euforia. A euforia também é boa? Eu diria que não, cara. Porque ela não é, assim, talvez... No momento é, né? Fala aí. Eu acredito que no momento a gente se sente bem, a gente acha que naquele momento que a gente tá mais eufórico, eu tô falando de mim, né? Uhum. Então naquele momento que eu tô mais eufórico, parece que aquilo é felicidade. Então talvez seja até um pouco fácil confundir que aquele momento, aquilo me deixa feliz, sabe? Mas é um momento de euforia. Mas é nesses momentos que, no meu caso, por exemplo, às vezes eu faço uma compra mais burra, entende? Que às vezes eu fico mais inconsequente, talvez. Então, eu diria hoje eu enxergo que não, talvez essa euforia que a gente enxergue como felicidade não é tão boa assim. O que você acha? É isso mesmo, cara. Você deu até o exemplo que eu ia dar, sabe? Porque quando a gente tá num processo de euforia, a gente tem uma chance maior de ter atos impulsivos, né? Interessante. Comer uma merda. Como é isso, né? Comprar uma besteira. Ou pensando num processo até de uma empresa, né? Quando você tá numa empresa e a galera tá inteira eufórica, aí tem aquele cara que não tá eufórico. Aí você fala, pô, que cara chato, né? Pô, mas na verdade talvez ele segure a empresa de cometer um erro que pode ser um erro grande na empresa, sabe? Quando as empresas estão em processo de crescimento, as startups agora, tá num processo de crescimento constante, tá dando certo, todo mundo eufórico. É importante ter aquele cara um pouco mais que segura a onda, porque daí ele não deixa a gente tomar uma decisão incorreta. Uhum. E a gente pode olhar por aquele filme, né? O Divertidamente, que tem as emoções lá dentro e tal. E é a importância de todas elas, né? Então, quando você tá na euforia, é gostoso? É gostoso porque a gente aprendeu também que é gostoso, né? Sempre foi incentivado. Essa daqui é o que você precisa sentir na vida. É isso daqui, é isso daqui. E a gente foi se habituando àquela emoção. Quando a gente se habitua a ela, a gente chega lá no pico e fala, nossa, isso aqui é a vida. Só que a gente tem mais chance de ter erros, né? Como você falou. E aí agora, se a gente vai lá para o extremo oposto, quando a gente está com um transtorno de ansiedade, né? Também é saudável? Você acha que é legal? Não, não é legal. Essa aqui é mais fácil de responder, né? Então, o que é interessante é a gente trazer... Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Você acha que a gente tem que buscar uma vida equilibrada, Luiz? Hoje em dia eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que tem muito valor nisso. Aí você pode até me explicar melhor como fazer isso, né? Mas tem muito valor em manejar as emoções de forma que não existam coisas muito discrepantes, sabe? Então, essa, entre aspas, felicidade extrema e essa euforia não existir e nem talvez uma tristeza extrema existir. Eu não sei, talvez, como fazer isso. Eu sinto que tem momentos da vida que a gente tá um pouco melhor em manter dessa forma. Tem momentos que a gente não tá lidando da melhor forma e tá vivendo sempre em extremos. Mas como é que você vê isso? Cara, eu sempre faço essa pergunta. Tem um vídeo que eu assisti uma vez de um professor da PUC e ele falou que fez uma pesquisa, não uma pesquisa formal, ele fez uma pesquisa com os alunos dele de graduação, né? E ele chegou à conclusão de que para você ter uma vida equilibrada, um ser humano normal, ele falou que alguns seres humanos conseguem isso, mas a gente precisaria de 72 horas sem dormir, sabe? Para que a gente pudesse fazer todas as coisas que a gente precisa para ter uma vida equilibrada, sabe? Então, a atividade física, o trabalho adequado, o tempo com a família, tudo isso que a gente precisa, o tempo com os amigos e tudo mais. Fez sentido? Consegui me explicar? Então, eu gosto de dizer que a ideia não é ter uma vida equilibrada, é ter uma vida equânime. Você já ouviu essa palavra? Não. Tem uma palavra que chama equanimidade. O que é a equanimidade? Sabe que eu estava falando do coração dos picos? Então vamos pensar, se a gente não está saudável, a gente está com picos altos, tanto para cima quanto para baixo. Então existe uma tendência maior da gente estar aqui. Euforia, tristeza, muita alegria, raiva, e aí a gente vai nos picos. Uma vida equânime é como se a gente colocasse uma linha aqui. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente me vê aqui. Consegue? Então, colocasse uma linha aqui, e ao invés da gente subir e descer tanto aqui, as nossas emoções elas variassem dentro dessa linha aqui. Então pensa, quando você tem uma balança do direito, sabe? Sei. Então tá equilibrado. Aí você tem alguma coisa, o que acontece? Você sente uma emoção diferente, ela não vai se manter ali,
Porque sempre você tá ou com raiva, ou com alegria, e aí tá mudando aqui. Agora, se a gente tem uma vida equânime, ela significa que a gente não tá indo nem tanto pro pico de cima, nem tanto pro pico de baixo. Então a gente sente as emoções e a gente é mais capaz de manejar elas. Então, opa, tô sentindo essa emoção. Como que eu vou agir a partir disso? Faz sentido? Faz todo sentido. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!